Planejamento estratégico. Para refletir. Como diz a famosa frase do gato para Alice, no livro de ficção infantil de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Isso vale para as empresas. Conteúdo da videoaula. Fundamentos de planejamento. Importância e benefícios do planejamento estratégico. Etapas do planejamento estratégico. Planejamento estratégico de longo, médio e curto prazo. Ferramentas práticas para a análise do ambiente do planejamento estratégico. Realizando o planejamento estratégico. A gestão estratégica é o processo que envolve o planejamento, a execução e o controle da estratégia. O planejamento estratégico refere-se, portanto, ao primeiro passo do processo, que é planejar. Empresas sem objetivos claramente definidos e sem monitoramento constante de seu desempenho podem se tornar pouco relevantes no mercado competitivo atual. O planejamento estratégico, portanto, é fundamental para o sucesso das organizações empresariais, pois possibilita alinhar a sua estratégia às expectativas dos clientes e outras partes interessadas, ou seja, missão, objetivos e metas estratégicas devem levar a empresa a atender às necessidades de seus clientes e outras partes interessadas. De forma geral, o objetivo do planejamento estratégico empresarial é levar a empresa que o adota ao desenvolvimento contínuo, independentemente do tamanho da empresa ou do ramo de negócio em que atua. O que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é a definição de metas organizacionais, o estabelecimento de uma estratégia para alcançá-las e a elaboração de planos para integrar e coordenar atividades. Planejamento estratégico é a forma de determinar os objetivos certos e, em seguida, escolher os meios adequados para alcançá-los. O planejamento estratégico é uma das atividades do processo de gestão estratégica, envolvendo basicamente a definição de objetivos e ações a serem desenvolvidas a longo prazo para alcançar esses objetivos. O planejamento estratégico empresarial pode ser formal ou informal, dependendo do prazo e da extensão da documentação escrita. O plano estratégico é justamente o documento formal escrito que apresenta os objetivos estratégicos e ações para alcançá-los. Tipos de planos. Os planos podem ser classificados de acordo com sua amplitude, em estratégicos e operacionais, e de acordo com seu prazo de execução, em curto, médio e longo prazos. Essas classificações não são mutuamente exclusivas, mas normalmente os planos estratégicos são de longo prazo, para horizontes de 5 a 10 anos, ou médio prazo, para horizontes de 3 a 5 anos. Por sua vez, os planos operacionais são de curto prazo, anuais até horizontes de 2 ou 3 anos, ou de médio prazo, para horizontes de 3 a 5 anos. Planos estratégicos. Planos desenvolvidos pelos gerentes de nível mais elevado, que se aplicam à organização inteira, estabelecem objetivos globais e posicionam a organização em seu ambiente. Planos operacionais. Planos desenvolvidos pelos gerentes de nível mais baixo, que especificam como os objetivos globais serão alcançados. Esses planos se diferenciam em termos de prazo de execução e objetivos. Quanto maior a amplitude do horizonte do planejamento, maior o nível da hierarquia gerencial e maior comprometimento de recursos. Na prática, o planejamento estratégico de uma organização compreende as ações de longo, médio e curto prazos, sendo os planos operacionais complementares e decorrentes dos planos estratégicos. Por que o planejamento estratégico? O planejamento estratégico dá direção, reduz o impacto da mudança, minimiza perdas e estabelece padrões para o controle. As evidências dos resultados da adoção do planejamento estratégico são principalmente positivas e sugerem várias conclusões. O planejamento formal geralmente está associado a resultados financeiros positivos. O desempenho é mais afetado pela qualidade do processo de planejamento. Resultado confirmado pela implementação dos planos. Os gerentes aprenderam a adotar planos de contingência e o planejamento como processo contínuo para promover a flexibilidade. Por outro lado, nenhum sistema de planejamento estratégico pode substituir a criatividade e intuição do ser humano, pois as nuances do ambiente podem escapar até aos melhores analistas estratégicos, porque o ambiente é extremamente mutável. Por esse motivo,
O planejamento estratégico, formalizado e generalizado nos negócios, sofre algumas críticas. O planejamento cria muita rigidez. Os planos limitam a ação das unidades organizacionais e gestores a metas e prazos específicos. Não se pode planejar com contínua mudança. As organizações com planejamento rígido terão dificuldades em enfrentar as mudanças do ambiente. O planejamento não pode substituir a intuição e a criatividade. A mera adoção de um planejamento sistemático não resultará em pensamento inovador. Apesar das críticas ao planejamento estratégico, elas se referem muito mais à forma de realizar o planejamento, do que à necessidade de o adotar, e nenhuma delas suplanta as evidências das vantagens de sua adoção. Portanto, a chave do sucesso está na forma de como realizar o planejamento estratégico de maneira sistemática, flexível e controlável, para obter os benefícios esperados. Os benefícios do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma etapa importante da gestão estratégica de qualquer empresa e traz benefícios para a gestão de todos os processos da cadeia de valor e para os clientes e outras partes interessadas. Podemos resumir os benefícios do planejamento estratégico em 4 importantes pontos a seguir. Foco estratégico. A partir da definição de objetivos e caminhos a serem tomados, as decisões no cotidiano empresarial passam a ser majoritariamente acertadas. O foco estratégico busca o crescimento da empresa a partir da avaliação de seu cotidiano e da escolha dos caminhos a serem tomados com mais cuidado e discernimento. Estabilização no mercado. Os possíveis riscos à estabilidade são identificados durante a análise do dia a dia da organização, possibilitando contornar melhor as situações não previstas. Com riscos controlados, a organização se estabiliza e começa a crescer de forma constante, garantindo uma posição de destaque no mercado e ganhando espaço entre a concorrência. Melhores contratações. Desde o início do período de trabalho, cada colaborador deve incorporar a missão, a visão e os valores empresariais em sua atuação. Uma boa equipe começa quando os funcionários sentem que são parte essencial da empresa. Aumento do lucro. Saber como montar um plano teórico eficiente, aplicá-lo na prática, monitorar os seus resultados e contar com uma equipe motivada é um passo importante para a obtenção de bons resultados. Quanto mais essa cadeia for interligada, melhores serão os resultados. Etapas para o planejamento estratégico. Vimos que a gestão estratégica é o processo que envolve o planejamento, a execução e o controle da estratégia. O planejamento estratégico refere-se, portanto, ao primeiro passo do processo, que é planejar. Para sua estruturação, execução e controle são necessárias ao menos 3 passos, seguidos de suas etapas e atividades. O planejamento estratégico deve ser desenvolvido de forma estruturada para que facilite sua execução, colabore com a compreensão das etapas e processos sob a responsabilidade de cada pessoa em cada fase, e facilite o acompanhamento e controle de sua execução. Avalie a empresa e o ambiente. A avaliação da empresa, ambiente interno, é imprescindível e deve ser feita antes de fazer um esforço e começar a elaboração do plano propriamente dito. Nessa primeira etapa, é necessário avaliar todos os processos da cadeia de valor da empresa, o desempenho empresarial em todos os indicadores disponíveis, as capacidades e recursos disponíveis e as competências estratégicas dos colaboradores, para identificar as forças e fraquezas da organização e o quanto ela está ou não preparada para os desafios do mercado. É importante também realizar uma análise do ambiente externo, macroambiente e ambiente da indústria, para a identificação de oportunidade e ameaças para a organização. Na videoaula 1, foram apresentadas as ferramentas Análise Pestalid e as 5 forças de Porter para a análise das oportunidades e ameaças do ambiente externo e a cadeia de valor para a análise das forças e fraquezas do ambiente interno. Para que a organização consiga elaborar um bom planejamento estratégico, no entanto, é fundamental uma análise que combine a análise dos ambientes externo e interno, por meio da ferramenta Análise SWOT, sigla em inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, em português como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças à organização. Defina o negócio, missão, visão e valores. Uma vez realizada de forma criteriosa a análise do ambiente da própria empresa, é necessário definir a sua identidade corporativa, composta por sua missão, visão e seus valores, bem como delimitar seu negócio. Negócio.
Como vimos antes, a definição do negócio pressupõe conhecer as necessidades dos clientes, o conjunto de clientes que demandam solução para aquelas necessidades e a forma de atendimento às necessidades dos clientes. Identidade corporativa. A identidade corporativa de uma empresa consiste em uma declaração expressa de sua missão, de sua visão e de seus valores, e facilita a identificação de seu propósito para clientes e colaboradores. Missão. A missão é considerada a razão de ser de uma empresa. Ela está muito relacionada à sua essência. Uma declaração da missão visa dar clareza a colaboradores, cliente e outras partes interessadas quanto ao propósito da organização no longo prazo. Visão. A visão significa o objetivo que o empreendedor deseja alcançar em curto, médio ou longo prazo. A declaração da visão explicita a imagem do que a empresa quer ser e do que o deseja alcançar no futuro. Valores. Já os valores são os princípios éticos e morais aceitos e compartilhados por todos na organização. Muitas empresas expressam estes valores e padrões em manuais de conduta ou códigos de ética que servem para reiterar a missão e o compromisso que a organização tem em relação à ética que norteiam suas ações. Definições ampla e restrita de negócio. A definição do negócio delimita o campo de atuação de uma empresa, indicando em que negócios ela vai atuar, quais necessidades de quais clientes vai satisfazer e que produtos e serviços vai oferecer, bem como onde ela não vai atuar em relação a cada um desses aspectos. Em uma visão mais restrita, as empresas definiam seu foco de atuação e o transformavam em seu slogan. Com o passar do tempo, e com a competição advinda, não só dos concorrentes diretos, mas de novos entrantes e de produtos substitutos, as empresas buscaram ampliar essa visão, de modo a permitir um olhar mais abrangente e mais adiante no tempo, para identificar as ameaças e oportunidades para o seu negócio. Como exemplo, os Correios do Brasil, empresa nacional com mais de 350 anos, foi criada com a visão de levar a universalização dos serviços postais para todo o país. Hoje, atua em diversas áreas, da logística aos serviços digitais, com a visão de provedor de soluções que aproximam empresas e outras organizações aos seus clientes, tornando-se o maior operador de logística para o e-commerce no país. Como outro exemplo, o Seibin Medicina Diagnóstica, fundado em 1984, como laboratório de exames de diagnóstico, hoje é reconhecido pelos seus serviços de saúde, que incluem serviços de exames laboratoriais e de imagem, serviços de vacinação e ações de saúde em empresas. Características da missão. Identifica o negócio. Quem somos? Foco do presente para o futuro. Vocações para a eternidade. Características da visão. É o que se sonha para o negócio. Quem desejamos ser? Foco no futuro. É mutável, conforme os desafios. Características dos valores. Expressos em padrões e em manuais de conduta ou códigos de ética. Reiteram a missão e o compromisso em relação à ética. Norteiam as ações das pessoas da organização. Os quadros a seguir apresentam exemplos de negócio, missão, visão e valores de duas organizações, uma pública e uma privada. Exemplo de identidade corporativa dos Correios. Negócio. Soluções que aproximam. Missão. Conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Visão. Ser plataforma física e digital integrada, de excelência, para o fornecimento de soluções de comunicação e logísticas. Valores. Integridade, respeito às pessoas, responsabilidade e compromisso com o resultado, responsabilidade, orgulho, orientação ao futuro, adaptabilidade, aprendizagem contínua e integração. Exemplo de identidade corporativa do Seibin. Negócio. Serviços de saúde. Missão. Oferecer serviços de saúde com excelência. Visão. Ser referência em saúde na América Latina. Valores. Credibilidade, ética, responsabilidade socioambiental, inovação, qualidade, respeito à vida, simplicidade. Estabeleça objetivos de curto, médio e longo prazos.
Os objetivos devem ser quantificáveis por meio de indicadores e metas para medir o desempenho em relação ao propósito da organização e sua própria estratégia na busca para satisfazer as necessidades dos clientes e outras partes interessadas. Para a implementação da estratégia é necessário o desdobramento dos objetivos estratégicos gerais em objetivos de longo, médio e curto prazos, possibilitando a atribuição de responsabilidade de acordo com os níveis hierárquicos da organização e facilitando o seu acompanhamento no dia a dia. A exemplo dos planos, os objetivos também podem ser classificados em objetivos de longo, médio e curto prazos. Objetivo de longo prazo são de maior abrangência, e estão associados aos planos estratégicos em si. Normalmente são estabelecidos para horizontes de 5 a 10 anos. Objetivos de médio prazo são o desdobramento do objetivo de longo prazo, com horizontes de 3 a 4 anos. E finalmente, os objetivos de curto prazo correspondem ao detalhamento dos objetivos de médio prazo em atividades a serem realizadas em horizontes de 1 ou 2 anos. Objetivos qualitativos e quantitativos. Os objetivos qualitativos são utilizados quando os alvos pretendidos estão vinculados a fatores subjetivos e de difícil quantificação e mensuração. Exemplo: identificar a confiança na marca da empresa. Os objetivos quantitativos devem ter atributos sujeitos à mensuração para sua avaliação em relação aos propósitos da organização estabelecidos em sua estratégia. Exemplo de objetivo: aumentar o volume de vendas na região em 15%. Meta. Os objetivos precisam ser transformados em metas com a definição de prazos para sua consecução. Meta igual objetivo mais valor mais prazo. Exemplo de meta: aumentar o volume de vendas na região em 15% até dezembro do ano X. Para estabelecer as metas, portanto, é necessário quantificar os objetivos e definir prazos. Para a consecução de uma meta final, pode-se escalonar metas intermediárias em intervalos de tempo menores. Por exemplo, a meta da empresa poderia ser aumentar a participação de mercado na região em 15% até o final do ano, e como metas intermediárias, poderia ser aumentar a participação em 5% no primeiro quadrimestre, aumentar em 5% no segundo quadrimestre, e em 5% no quadrimestre seguinte. As metas devem ser coerentes com a missão, a visão e os objetivos da organização, claras e comunicadas, para o entendimento e aceitação por parte dos colaboradores. As metas devem gerar estímulo e desafio, porém, devem ser factíveis. Desdobramento dos objetivos. O planejamento estratégico é o conjunto de atividades necessárias para se determinar os objetivos, metas, os meios ou ações e o desdobramento dessas metas e dessas ações. Os objetivos e metas estabelecem o que se busca alcançar e quando os resultados devem ser alcançados, mas não dizem como serão alcançados. Uma vez definidos os objetivos e metas, é importante que se passe a definição das ações ou meios para sua consecução. Para cada objetivo, portanto, é necessário que se definam as ações ou meios que o viabilizarão. O desdobramento dos objetivos estratégicos engloba o desdobramento dos objetivos e metas dos níveis intermediários da organização em seus objetivos, metas e meios, ações, para se atingir esses objetivos, o gerenciamento dos objetivos de desempenho entre as diferentes funções da estrutura funcional da organização, e a avaliação de progresso dos resultados em toda a organização. Assim, o fluxo das setas em azul representa o desdobramento dos objetivos e metas da alta gerência para os níveis intermediários e hierárquicos inferiores da organização e os meios para se atingir esses objetivos, e o fluxo das setas em vermelho representa a avaliação de progresso dos resultados em toda a organização. Veja aqui um exemplo do desdobramento dos objetivos, metas e os meios para atingi-los sendo desdobrados para os níveis hierárquicos inferiores a partir das diretrizes da alta gerência. Elabore o plano de ação. Uma vez feito o desdobramento dos objetivos, das metas e as ações para sua consecução, é necessário documentá-los em um plano de ação. O plano de ação é a ferramenta que documenta os objetivos e metas, as ações que devem ser realizadas para serem atingidos, quem será responsável por elas, quais os prazos de início e término de cada ação, em que área ou gerência ficará a coordenação da ação, qual o alinhamento com a estratégia que justifica a ação, e quais os recursos, pessoas, infraestrutura,
financeiros, necessários para a sua execução. A ferramenta mais conhecida e utilizada para a documentação é a ferramenta 5W2H, onde What significa o que será feito, em termos dos objetivos e metas a serem atingidos. O U significa quem será o responsável pela realização das ações necessárias para a consecução dos objetivos. O When significa quando serão feitas as ações, em termos dos prazos de início e fim. O Where significa onde serão realizadas as ações ou sob a coordenação de que área. O Why significa por que serão feitas as ações, em termos do alinhamento com a estratégia que as justifique. How significa como serão atingidos os objetivos e metas, em termos das ações ou meios necessários para a sua consecução. How much significa quanto custará as ações, em termos dos recursos para sua realização. Exemplo de plano de ação. Há variações de interpretação e da ordem dos elementos da ferramenta 5W2H, mas uma versão aceita e utilizada é apresentada no quadro a seguir. Tão importante quanto conhecer a ferramenta é saber aplicá-la. Assim apresentamos um conjunto de recomendações de como elaborar o plano de ação. As ações devem ser escritas com o verbo no infinitivo, indicando ação. O responsável deve participar da inclusão da ação no plano. Ações devem ser finalísticas, que gerem resultados. Não incluir ações meio ou de rotina, por exemplo, elaborar estudo para a implantação da política de descontos. Ação meio, acompanhar prazos de vigência dos contratos, rotina. Nas definições de prazo, não usar termos como imediato, permanente, urgente, o mais rápido possível. Os prazos definidos das ações devem ser coerentes com o prazo de alcance da meta. As ações definidas devem ser viabilizadas com os recursos previstos. O plano deve ser divulgado à equipe, gestores e demais áreas envolvidas. As ações mais eficazes são aquelas de fácil implementação que trazem muitos resultados a baixo custo. O plano deve conter ações de capacitação, quando necessário, para habilitar os colaboradores a desenvolver outras ações. O plano, portanto, reúne as estratégias e ações necessárias e suficientes para atingir os objetivos e as metas definidas. Os objetivos e as metas são aquelas decorrentes da missão e visão, as quais, para a implementação, necessitam ser desdobradas em estratégias e ações filhas no plano de ação. Busque o engajamento. Na elaboração do plano deve-se atribuir as responsabilidades de cada nível hierárquico e de cada colaborador na consecução de suas ações. Para garantir o engajamento de todos os colaboradores no compromisso de executar aquilo que lhe foi atribuído, é importante um esforço contínuo de comunicação da importância do papel de cada um, orientação e capacitação sobre a melhor forma de realizar as suas atribuições e o feedback constante do desempenho de cada um, estimulando-os, e eventualmente recompensando-os, para e pelo seu desempenho. É importante ainda, comunicar as novas responsabilidades de cada colaborador e garantir, como consequência, que todos sejam cobrados adequadamente. Execute o cronograma. Na elaboração do plano, também são estabelecidos os prazos de início e fim das ações de cada responsável por sua execução. O estabelecimento de cronogramas serve para pautar o planejamento estratégico, para controle e cobrança de resultados de forma adequada. Portanto, é importante comunicar, a todos os colaboradores, os prazos e datas definidas no planejamento, justamente para demonstrar a importância da sua realização para a consecução dos objetivos. E sempre que necessário, por causas posteriores, o cronograma deve ser ajustado, com a devida justificativa para que as datas continuem possíveis de serem atendidas, evitando sobrecarregar toda a equipe. Contramedidas devem ser adotadas para evitar que novos ajustes sejam necessários. No acompanhamento do cronograma, deixar lembretes e alertar e registrar cada data fixada, colabora para uma melhor execução do planejamento estratégico. Realize o controle da execução. A gestão estratégica é o processo que envolve o planejamento, a execução e o controle da estratégia. O sucesso de sua aplicação está na execução contínua desses três processos. Para seu sucesso, portanto, é fundamental o controle de sua execução, para avaliar como o planejamento está sendo executado e para agir corretivamente nas ações e, ou, nas premissas do que foi planejado.
A maneira de verificar o sucesso da gestão estratégica é o gerenciamento de seu desempenho por meio de indicadores que monitoram sua consecução. O uso de sistemas de medição de desempenho de processos vem sendo cada vez mais considerado como uma técnica relevante de gestão de progresso de uma organização. Medição de desempenho é o processo de quantificar os resultados das atividades de um negócio por meio de métricas ou indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho são informações quantitativas que expressam o desempenho do processo ou da empresa em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação e permitem acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Implemente ações corretivas. O monitoramento tem como principal propósito avaliar se a empresa está no rumo certo. Se o que foi planejado está sendo implementado e se os objetivos estão sendo alcançados. As variáveis do ambiente externo e interno, no entanto, estão em constante mudança, o que pode afetar a consecução dos objetivos estratégicos inicialmente planejados, obrigando as empresas a corrigirem seu rumo. Portanto, sempre que houver desvios, resultados diferentes do esperado, ações de correção de rumo devem ser implementadas. Estas ações podem ser na forma de executar o que foi planejado ou significar a alteração do que foi planejado, alterando-se o plano de ações. A figura a seguir apresenta as ações de correções decorrentes do feedback proveniente do controle. Essa figura representa o ciclo PDCA para a gestão estratégica, em que a implementação de ações corretivas, A, tem papel importante no processo que envolve o planejamento, P, a execução, D, e o controle da estratégia, C. Por exemplo, se uma empresa não está conseguindo a participação de mercado desejada em relação a um determinado produto, por problemas na sua produção, ela pode corrigi-los, melhorando o processo, aplicando mais recursos ou incentivando os colaboradores. Por outro lado, se o problema é a substituição do uso do produto por outro substituto no mercado, ela pode eventualmente rever seu portfólio e tirar o produto de circulação, investindo em um novo produto. Ferramenta prática para análise do ambiente e do planejamento estratégico. No capítulo 1, Conceitos básicos da gestão estratégica, foram apresentadas as ferramentas PESTALI para análise do ambiente geral, 5 forças de Porter para análise do ambiente da indústria e cadeia de valor para análise do ambiente interno. Para a organização elaborar um planejamento estratégico adequado à sua realidade externa e interna, no entanto, é fundamental realizar uma análise que combine os pontos fortes e fraquezas com as oportunidades e ameaças identificadas nas avaliações anteriores. Essa análise integrada é conhecida como análise SWOT, sigla em inglês para pontos fortes, strengths, fraquezas, weaknesses, oportunidades, opportunities, e ameaças, threats. A análise desses 4 elementos combinados possibilita uma visão completa do posicionamento estratégico da empresa e facilita a elaboração do seu planejamento estratégico com vistas à obtenção de vantagem competitiva. Na realização da análise SWOT, utiliza-se a matriz SWOT, que correlaciona forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. O quadro a seguir fornece um exemplo de matriz SWOT de uma microempresa de curso de inglês personalizado. Após o levantamento das principais forças e fraquezas, e oportunidades e ameaças, pode-se analisar a inter-relação entre forças e fraquezas, e entre oportunidades e ameaças. Ao fazer a inter-relação das forças e fraquezas internas com as oportunidades e ameaças externas, criam-se 4 quadrantes na matriz SWOT, cada uma representando o relacionamento entre 2 elementos da análise, formando as capacidades ofensiva e defensiva. Assim, a relação de cada força com cada oportunidade apresenta capacidade de atuação ofensiva, forças que uma vez aproveitadas poderão conferir à empresa vantagem competitiva, possibilitando a busca de estratégicas ofensivas. A relação de cada fraqueza com cada oportunidade apresenta a debilidade de atuação ofensiva, debilidades ou restrições a serem atacadas para o aproveitamento de oportunidades. A relação de cada força com cada ameaça apresenta capacidade defensiva, forças com potencial de redução das ameaças, possibilitando a proposição de ações que enfrentem as ameaças. A relação de cada fraqueza com cada ameaça apresenta a vulnerabilidade, fraquezas que precisam ser enfrentadas por meio de ações defensivas ou ofensivas. Posicionamento estratégico. Concluída a análise combinada,
Pode-se entender de que forma as oportunidades e ameaças do ambiente externo se correlacionam com as forças e fraquezas da organização, possibilitando a análise das estratégias passíveis de implementação para a empresa. Essas combinações possibilitam identificar o posicionamento da empresa, ofensivo ou defensivo, e qual a sua intensidade, e a partir daí é possível traçar a melhor estratégia para a organização ou negócio em análise.